Bom dia aí para todo mundo. Hoje nós celebramos o dia de Santa Teresa de Jesus, né? Santa Teresa de Ávila, essa grande mulher que deu uma grande contribuição não só à igreja do seu tempo, mas tornando-se doutora da igreja, reconhecida nos seus ensinamentos de inspiração do Espírito Santo, da revelação, tem dado uma grande contribuição para a vida da igreja também nos nossos tempos. E Santa Teresa não inspira, não ajuda só na vida espiritual de carmelitas, mas de toda a igreja, toda o seu ensinamento, todo o seu legado espiritual é de uma grande riqueza para toda a igreja. Então, neste dia, peçamos pela sua intercessão que nós também sejamos abertos às inspirações divinas, a essa iluminação de Deus que vem a nós justamente para nos fortalecer no nosso testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pelo vosso Espírito fizeste surgir Santa Teresa para recordar à Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas capítulo 11, do versículo 47 ao 54. Nós continuamos aquelas advertências que Jesus faz, na chamada de ais, essas chamadas de atenção um tanto duras e firmes de Jesus para os fariseus e os escribas, os doutores da lei. E aqui nós encontramos no Evangelho de hoje, de fato, Jesus, que não muda de opinião, porque alguns estão reagindo com uma certa insatisfação. Um pouco antes, o Evangelho dizia que um dos escribas, doutores da lei, disse, mas assim também nos ofende, nos insulta, e Jesus continua, né? Então, a convicção de Jesus que está na base do seu ensinamento, não é a conveniência, não é a circunstância que vai determinar o ensinamento de Jesus, mas é a sua convicção. E a convicção de Jesus é justamente aquele que anuncia a vontade de Deus, anuncia a palavra de Deus como a verdade que liberta e que ilumina a mente e o coração. E, portanto, Jesus não se intimida, mesmo que haja reações contrárias de desaprovação e até mesmo reações bem drásticas, como é a de hoje. Nós temos no Evangelho, no último versículo, diz que armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Então vejam aqui a artimanha, a perversidade dessas pessoas que não apenas estão em desacordo com o ensinamento de Jesus, mas querem fazer Jesus calar a sua voz. Portanto, então hoje o Evangelho, nessas advertências de Jesus, utiliza algumas imagens que recordam toda a história do povo de Deus. Primeiro, a questão do monumento erguido para homenagear os profetas. Aqui Jesus fala dos túmulos dos profetas. Vocês construíram os túmulos dos profetas que os pais de vocês mataram. Então vejam aqui a grande contradição que Jesus evidencia, não é? Isto é, eles prestam homenagem aos profetas, mas quem matou os profetas, não é? São os seus próprios pais. Então isso nós também verificamos. Quantas vezes se valoriza uma pessoa depois que ela já morreu? Enquanto estava viva, era desprezada, era rejeitada, mas depois de sua morte, então, começam a elogiá-la. Não apenas do ponto de vista natural, que se espera, né? Mas de pessoas até que eram contrárias a elas, né? Então Jesus também denuncia este tipo de hipocrisia.
fazem túmulos, homenageiam os profetas que os próprios pais mataram. Aqui Jesus também relembra a própria história do povo, quando diz que Deus, na sua sabedoria, enviou profetas e apóstolos. Nós temos ouvido até nos evangelhos de domingos passados, quanto Jesus tem dito em relação a essa insistência de Deus, a insistência do Pai, de enviar os seus profetas, enviar as pessoas que tinham a missão de fazer com que o povo retomasse o caminho, de fazer com que o povo se convertesse, mas o que aconteceu? Sempre houve essa rejeição. Então Jesus também aqui chama atenção para essa atitude de rejeição de um lado do povo, mas de perseverança da parte de Deus. Algo que também se destaca nesse evangelho, e daí vem também a nossa esperança, para não cairmos no desânimo diante de rejeição, diante da falta de acolhimento do anúncio da palavra, é que isso tudo será pedido a prestação de contas, né? Por isso que Jesus diz que não ficará no vazio, a morte dos profetas, a morte daqueles que Deus envia, mas se pedirá contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo. E interessante que aqui Jesus fala desde a criação do mundo e coloca Abel, o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias. Então Abel, nós sabemos que está no início de tudo, o filho de Adão e Eva, que foi assassinado pelo irmão Caim. E o que significa Abel neste sentido? Abel, até na própria releitura dos padres da igreja, é um anúncio do próprio Jesus. Então, quem era Abel? Abel, filho de Adão e Eva, um pastor que foi assassinado pelo seu irmão. Então, ele é um símbolo relido pela fé cristã do próprio Jesus. Jesus também é um pastor, como ele mesmo diz, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e também foi assassinado, foi morto pelos seus irmãos, isto é, pelos irmãos da própria raça humana. Então, por isso que no final do evangelho de hoje se fala dessa armadilha, dessa tentativa de matar Jesus. E, portanto, como Abel foi morto, por essa inveja, por essa falta de aceitação, também Jesus será condenado à morte, porque foi rejeitado pelos próprios irmãos. A carta aos Hebreus diz assim, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E, portanto, a raça humana, pela encarnação, se tornou irmã de Jesus. Mas são esses próprios que vão condenar Jesus à morte. Então vejam que esse ensinamento de Jesus tem uma atualidade para nós, que precisamos prestar atenção, como estamos acolhendo a palavra de Jesus, como estamos vivendo esta fraternidade que ele inaugurou com a sua vinda a este mundo, e como é que nós estamos também crescendo na convicção de que mesmo passando pelas perseguições, pelos sofrimentos, pela rejeição, isso não está alheio, isto não está esquecido por parte de Deus. Não somos nós os juízes, não somos nós que vamos dar a recompensa ou não, mas é o próprio Deus. Cabe a nós a perseverança no seguimento de Jesus. Cabe a nós a perseverança neste caminho que exige de nós convicção e não apenas a conveniência. E que mesmo diante da tentação do desânimo, diante da tentação de nos perguntar, será que vale a pena nós nos comprometermos, nos empenharmos
né, com o anúncio do Evangelho, com o seguimento de Jesus, quando enfrentamos tantas dificuldades, tantos obstáculos e até mesmo a morte, né? Tantas pessoas que perdem a vida por causa do seu compromisso, né? Do seu empenho de seguir os passos de Jesus. Então o Evangelho de hoje nos dá a resposta. Né? Qual é a resposta? De que nada fica alheio a Deus. Isto é, Ele sabe de tudo e é Ele que vai pedir às gerações, né, de todos os tempos contas daquilo que se faz quando se rejeita os dons, as graças, aquilo, tudo que Deus envia para o nosso bem e para a nossa salvação. E hoje, celebrando o dia de Santa Teresa de Jesus, peçamos pela sua intercessão uma bênção bem especial para todos nós, para a Igreja. Santa Teresa, como dizíamos no início, ela, com o seu ensinamento, com o seu testemunho de vida, não enriquece só a família carmelitana, a família teresiana, mas enriquece toda a Igreja. Essa grande mulher, corajosa, clara nos seus objetivos, destemida nos seus propósitos, e que para a Igreja, de fato, é um grande sinal, né? Até mesmo diante do Evangelho de hoje, de convicção, de firmeza na fé, né? E de uma serenidade. Né? Famosíssimo, né? O seu poema, a sua oração: nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta, a paciência tudo alcança. E, portanto, isso também deve nos inspirar, né? Porque só Deus mesmo na nossa vida é o bastante para enfrentarmos tudo, né? Sobretudo as dificuldades e os sofrimentos. Então, que Santa Teresa interceda por todos nós, interceda pela Igreja. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.